Olá, amados, graça e paz, louvado, santificado, exaltado seja o príncipe dos príncipes, o rei dos reis, senhor dos senhores, senhor dos exércitos. A Bíblia nos diz, Daniel 8:25, que antes daquele grande dia veria tempos de apostasia, onde, obstinado pelo sucesso, com extrema arrogância, se sentiria o maior dos homens e iria insurgir contra o príncipe dos príncipes. Mas ele o vencerá sem intervenção humana, né? Onde será revelado o filho da iniquidade, né? Do qual aquele que tem sabedoria que já o conhece, né? E sabe que estamos vivendo os tempos de apostasia, os tempos de esfriamento, os tempos de iniquidade, aonde são tempos, os dias maus, né, que a Bíblia nos relata. Mas a Bíblia nos ensina também que aquele que perseverar até o fim já é vencedor em Cristo, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que está condenado, e grande é a queda e a ruína, porque se não for pelo autor e consumador da nossa fé, nada pode. Mas a fé, do qual é revelada do princípio ao fim na palavra de Deus, onde fala dos heróis da fé, que muitos homens pela fé conquistaram reinos e nações, fecharam boca de leão. E nós somos a geração eleita, sacerdócio real e santo, do qual o Pai está à procura. A noiva que será a esposa do marido espiritual. Aqueles que perseveram com o coração, com entendimento, amando somente o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a sua alma. Porque aqueles que desprezam a verdade, né, aqueles que não perseveram segundo o autor e consumador da nossa fé, ele não se agrada daqueles que retrocedem. Devemos perseverar, né, do início ao fim. A fé tem que ser participante do início ao fim. A Bíblia nos fala que homens, os naturais, né, perseguiam os de fé, porque sempre há uma briga, né, porque a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz e amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Como no lamento profético, ele disse: Jerusalém, Jerusalém, por quantas vezes vos quis ajuntar, assim como a galinha ajunta os pintinhos debaixo de suas asas, mas vós sois aqueles que edificam o túmulo dos profetas e adornam dos justos. Homens de fé, né, profetas que falaram inspirados pelo Espírito de Deus, viviam em cavernas, em buracos, né, viviam na perseguição. E assim não é diferente nos dias atuais para aqueles que perseveram, porque a evidência daquele que tem o seu Espírito não são os dons que são irrevogáveis, porque a maior evidência é justamente a perseguição por aqueles que têm uma mente corrompida, aqueles que têm uma mente cauterizada, que vê a sua esperança de lucro perdida,
aqueles que fazem da casa do Pai de casa de comércio, e está escrito: a casa do meu Pai é casa de oração, não fazeis dela de covil de salteadores. E ele é aquele que derruba a mesa dos cambistas, derruba a cadeira dos que vendem pombos. Ele é aquele que concede graça aos humildes e se opõe aos arrogantes. Ele é aquele que destrona a um e promove a outro. Ele é aquele que muda os tempos e as estações, porque agindo ele, ninguém impedirá. A porta que ele abre, ninguém fecha; que ele fecha, ninguém abre. E assim nós perseveramos, do qual ele nos disse hoje: o justo viverá pela fé. Só há um justo, aquele que nos justifica. E quando nós perseveramos segundo ele, firma os nossos passos, agindo ele, ninguém impede. Por isso que é tudo possível aquele que crê. E assim nós perseveramos dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé, porque ele é aquele que nos direciona, ele é aquele que nos concede graça e sabedoria para dia após dia fugir de toda vanglória que é maligna, do qual ele nos ensina. O servo inútil, aquele que larga a mão do arado, não herdará o reino dos céus. Mas fazei em oculto, não fazei para serem visto por homens, do qual o Pai que está no alto galardoa cada um segundo as suas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Depois de haveres feito tudo, considerai o servo inútil, fazendo assim fugis de toda vanglória. Devemos perseverar na humildade. Importância nenhuma o que planta, o que rega, e sim aquele que dá o crescimento. A ele seja toda a honra e toda a glória, a quem nós glorificamos, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe dos Príncipes, aquele que está nos dizendo hoje: porque se amotinam em vão, ó povos e nações, porque agindo ele, ninguém impedirá, como ele sempre nos ensina. Ele veio para buscar pecadores e não justos. Ele veio para salvar, porque condenado por esta palavra que foi proclamada nos últimos tempos, todos aqueles já estão condenados. Mas ele disse: eu não vos condeno, a tua fé te salvou, vai e não peques mais. Cabe a cada um reconhecer que está aquele que está perdido, o encontrá-lo, né? Tem que abrir o coração para que ele destrua toda a dureza do coração que está embrutecido pelos grandes pecados, pelas muitas transgressões, que há um embrutecimento do coração. Ainda que receba a semente, que é a palavra, que é viva e eficaz, ela não prospera, porque o maligno vem e sufoca com os espinhos, com as seduções, com os deleites deste mundo. E se não produz fruto, ele é aquele que poda e se torna como um galho seco jogado ao chão, do qual é lançado no fogo. Mas todo aquele que o busca, né, que busca a ajuda, que busca conhecer a sua verdade, a palavra nos diz: conhecereis a verdade vos libertará. É através da verdade que se alcança a salvação, que se alcança a vida eterna. Ele é a verdade, é o caminho, é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. O pão da vida que veio do alto habitou com graça e sabedoria, e ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. A sua habitação está no mais alto do trono, juntamente com o Pai. Sua habitação é celestial, mas a sua presença está com os contritos
de coração com aqueles que perseveram nas obras de justiça, exercendo o direito na equidade, na imparcialidade. E assim devemos perseverar dia após dia, segundo o autor e consumador da nossa fé. Porque quando assim perseveramos, Ele nos sustenta, Ele é aquele que não tosqueneja, Ele é aquele que é o guarda fiel, né? Aquele que nos guarda e nos livra de todo mal. E assim, em mais um dia, perseverai, né, nos atos de justiça, perseverai segundo o autor e consumador da nossa fé, porque Ele é aquele que nos sustenta, Ele é aquele que nos fortalece, Ele é aquele que a Bíblia diz que, ainda que o exterior esteja abatido, o interior é renovado todos os dias, do qual o salmista diz, o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Aquele que semeia com lágrimas, colherá com júbilo. Aleluias, ou glórias a Deus. Deitei, logo peguei no sono, acordei, porque o Senhor nos sustenta, a misericórdia, a benignidade, que é o caso, que é o fato de não sermos consumidos. Ele nos guarda e nos sustém, Ele nos fortalece dia após dia. Não andamos com solicitude com esta vida, do qual a Bíblia nos diz, né, que é mais para o corpo do que a vestimenta e o alimento, né? Não vê os pássaros que não têm celeiro, não trabalham e não lhe faltam o alimento. Não vê os lírios no campo, que nem Salomão, na sua maior riqueza, vestiu tão grandemente, e eles não tecem nem fiam. O Pai, que é o agricultor, cuida deles, né? Quanto mais vós, que por adoção em Cristo nós somos chamados de filhos, filhos por adoção através do unigênito do Pai, o primogênito de toda criação e primogênito da ressurreição, a semente de Abraão, do qual o rei de Salém, rei de justiça e de luz, trouxe pão e vinho. Não se achou ninguém maior, e abençoou a semente de Abraão. O Emanuel, Deus é conosco, Pai de multidões, do qual Ele é aquele que convence o homem de seus maus caminhos, através do lavar da água por meio da palavra, os ensina a viver contando os dias de forma sábia. O sangue, que é a água transformada no vinho novo, faz a expiação pelos pecados, se crucifica os pecados na cruz e nova criatura e não usa a liberdade em Cristo para aquilo que é de destruição. Pelo contrário, usa aquilo que é para edificação, seja pessoal e seja exortando a todos como a unidade da fé no dia que se chama hoje, porque o amanhã pertence ao Senhor. Aleluias, ou glórias a Deus. E a nossa confiança, a nossa esperança é a Jerusalém jubilosa dos milhares e milhares de anjos. E em mais um dia perseverai na fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Cristo. Nós somos gratos a Ti, Jesus, por mais um dia. Continua purificando o templo sobre todo o mundo. Continua mudando os tempos e as estações, destronando, né, aqueles que se opõem à sua verdade, aqueles que andam com arrogância e afastando o povo de Deus ao invés de aproximar. Que perseverem somente aqueles que seguem segundo a sã teologia de Cristo.
Sobre a América do Sul, a América do Norte, a África, a Antártida, a Ásia, a Oceania e a Europa. É o que nós te pedimos em mais um dia. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Brilhe o Eterno sua face sobre nós. Erga o Eterno sua face sobre nós e nos dirija. Aqui é o irmão Fábio Gomes. Deus te abençoe.